Olá, pessoal, eu sou a Camila do Gestão de Cozinhas e hoje a nossa aula vai ser sobre controle de estoque, tá? Você que é profissional da área de alimentação, que está inserido aí num bar, num restaurante, numa cozinha industrial, você que é consultor de alimentos, tem que ter muito atenção ao fazer um controle de estoque, ok? Porque às vezes a gente não presta muito atenção, às vezes na correria do dia a dia a gente não dá muita atenção, mas se acontece algum problema, você responde e tem casos que tem profissionais que vão até presos, né, por conta de ter muitos produtos vencidos ou produtos ali estragados, impróprios para consumo, e às vezes chegou uma fiscalização ali e pegou, né? Então, gente, é muito bom a gente olhar, né, com um olhar mais assim detalhado, né, e verificar, né, se tá tudo ok, se os colaboradores estão seguindo os processos, né, certinho, fazendo o controle de estoque também adequado, tá? Então aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiramente, o teu estoque tem que estar aí protegido da incidência de raios solares. Então, se você tem janela, primeiramente vai ter que ter lá essa janela e vai ter que cobrir, né, um raio do sol ali para que não impacte diretamente nos alimentos, tá? Porque isso daí é proibido, não pode. Então, você vai ter que procurar aí um meio de colocar uma cortina, de colocar uma barreira com que esse raio solar não interfira no teu estoque, tá? E não acabe aí danificando os alimentos que estão lá armazenados, ok? Separar por categorias. Então, é muito bom a gente colocar ali as estantes, né, ou prateleiras, tudo identificado, bonitinho, conforme, né, as categorias. Então, por exemplo, tudo que é grão eu vou colocar numa prateleira, tudo que é sobremesa eu vou colocar em outra, tudo que é tempero também vou colocar em outra prateleira, né? E arroz, feijão, itens que são mais pesados, a gente sempre coloca em um pallet, ou se você tiver espaço para condicionar, você faz aí também separadinho, tá? Mas é sempre bom a gente aí fazer essa organização, porque facilita a visualização, né? Na hora quando o colaborador vai pegar algum item do estoque e na hora que a gente recebe a mercadoria também fica muito mais fácil para a gente guardar, tá? Separados de todos os materiais de limpeza, higiene, perfumaria e outros produtos químicos. Então, gente, você que tem bastante espaço, né, dentro do estoque físico e às vezes tem 2 ou 3 estoques, faça a separação. Então, faça um quartinho para produto de limpeza, um só para material, outro só para descartável. Se você não tem como fazer, né, no caso assim de cozinhas pequenas, faça o seguinte: você pode até estar armazenando aí junto com o estoque seco. Só que no caso de produtos químicos, compre um armário pequenininho, tá? Para guardar esses produtos químicos. Faça uma estante só de descartáveis, sem alimentos e de preferência que seja separado, tá? Dos alimentos. Então, por exemplo, eu posso colocar os alimentos do lado direito e os descartáveis do lado esquerdo, tá? E aí eu ponho um armáriozinho com os produtos químicos, beleza? Separados dos alimentos que exalem odores. Então, às vezes a gente vê aí muitas cozinhas que têm um espaço físico do estoque, né, junto com um hortifruti, às vezes não tem câmara fria. Então, tem que armazenar, né, junto no estoque, porque às vezes tem ar condicionado nesse estoque, então também já refrigera, né, o teu hortifruti. O que eu te aconselho? Coloque em caixa branca, tá? Esses alimentos e faça separação também. Então, por exemplo, se você tem um espaço maior ali para hortifruti do lado esquerdo e você consegue acondicionar ali, coloque todo o horti naquele lado, tá? Bonitinho. E do outro lado você vai fazer, né, ali o teu estoque seco, tá? Mas nunca faça essa organização cruzada, tá bom? Senão vai exalar odor e às vezes tem alimentos que são mais sensíveis e acabam pegando, tá?
esse odor. E uma outra coisa também importante, você que tem restaurante aí que serve alimentos alergênicos, né? Ou que tenha pessoas que façam ali o consumo de produtos que não são alergênicos, é sempre bom a gente estar separando também, tá? Então, sei lá, eu tenho um restaurante que ele serve ali alimentos para pessoas celíacas, né? Que tem ali a intolerância ao glúten. Então, gente, tudo que for ali farinha, né? No caso, a farinha de trigo, a aveia também, que tem alguns traços, tá? Ela tem que separar, fazer aí, no caso, uma prateleira ou uma estante só com os alimentos, tá? Que possuem o glúten, tá? As farinhas, então, tudo bonitinho, tá bom? Às vezes milho, amendoim, que tem muitas pessoas também que têm alergia, então é interessante fazer uma prateleira ali só de alergênicos ou uma estante só de alergênicos, se forem muitos alimentos, beleza? Organizados de forma a garantir a ventilação, higienização e circulação de pessoas. Então, gente, como é sabido, né, pelas legislações, não podemos deixar os alimentos encostados na parede, então sempre com uma distância aí de 10 centímetros, tá? Entre a parede e o alimento, para poder circular o ar também. Espaço entre os alimentos na estante também temos que fazer, tá? Para poder percorrer o ar ali e não danificar o teu alimento, tá? E fazer toda uma logística de estoque com que a circulação de pessoas não fique dificultada, tá? Então, às vezes eu posso ter ali um acidente de trabalho porque eu coloquei uma prateleira ou uma estante num lugar onde fica inviável na hora da correria, o colaborador vai lá correndo pegar algum item, pode acabar batendo a cabeça, caindo, tropeçando. Então a gente tem que ver aí toda essa logística também, tá? Na hora de montar estante, prateleira, estrado, tá bom? Dispostos distantes do piso sobre estrados mantido em bom estado de conservação e limpeza. Então, gente, alimentos sempre em cima de pallet ou estrado, ok? Nunca em direto contato com o chão, é proibido, beleza? E sempre tá fazendo a higienização de estrado, a higienização das caixas, a higienização de pallets pelo menos uma vez por semana. Se for de hortifruti, pelo no mínimo aí umas 2 vezes por semana, tem que estar fazendo a higienização completa, tá bom? Acondicionados em embalagens íntegras com identificação visível e apresentando todos os dados necessários para garantir sua rastreabilidade e controle de data de validade. Então, gente, recebeu ali uma mercadoria, você sempre vai observar se tem a validade, se tem a fabricação, se tem um lote, tá? No caso de perecíveis, se tem o CIF. Então, a gente tem que fazer todo esse controle, tá? Uma planilha, no caso, na hora que chegou o teu alimento, você tem que fazer a rastreabilidade dele na planilha, ok? Sistema primeiro que vence, primeiro que sai. Muito interessante você organizar, tá, o teu estoque aí, fazer a logística de sempre colocar o alimento que está aí com a validade mais curta para frente, né? E o alimento com a validade mais longa para trás, tá bom? Os descartáveis devem ser mantidos protegidos, separados de outras categorias de produtos, sob estradas ou prateleiras. Então, foi igual eu havia comentado, né, anteriormente. Fazer uma prateleira só de descartáveis ou uma estante, ou se você tem condições de pôr um quarto separado, né, um espaço físico separado, acondiciona todos os descartáveis ali, ok? Produtos vencidos ou avariados devem ser descartados ou armazenados separadamente para devolução, troca com o fornecedor. Então, gente, recebeu o produto vencido, recebeu o produto aí avariado, estragado, mofado, estufado, meu, na hora, devolve, ou se você não estava, né, no local, separa esse alimento e faça a devolução ou a troca na próxima entrega, tá? Não deixa o colaborador armazenar junto com os alimentos que estão próprios para consumo, porque pode acabar passando, tá? Esse mofo, esse bolor para os outros alimentos e está contaminando aí também os outros alimentos, tá bom? E produto vencido, gente, é lixo, tá? Não adianta a gente querer aproveitar. Então, é sempre bom a gente estar fazendo o controle aí certinho no estoque, quanto ao sistema que primeiro que vence, primeiro que sai.
beleza? Embalagem secundária e etiquetas. Então, pessoal, abriu qualquer alimento seco, já passa aí na embalagem secundária, que seria o plástico, tá? De bobina, aqueles que a gente guarda, né? A amostra total para armazenamento, ou, né? O plástico filme, tá bom? Então são esses dois tipos aí de embalagens secundárias que nós temos, tá bom? Para poder vedar esse alimento aberto e etiquetá-lo, ok? Os alimentos prontos para consumo devem estar dispostos nas prateleiras superiores, os semi-prontos e pré-preparados nas prateleiras do meio e os produtos crus ou não higienizados nas prateleiras inferiores. Isso, gente, serve para geladeiras e câmaras frias, refrigeradas, ok? Então, se você tem ali uma sobremesa ou uma salada pronta, você vai colocar na prateleira superior, tá? Se você tiver ali um molho preparado, uma ou semi-preparado, né? Se você tiver ali uma guarnição já pré-temperada e só falta aí, um exemplo, uma guarnição, só falta aí para o fogo para poder finalizar. Então você põe ali na prateleira do meio e na última prateleira ou nas demais, né? Dependendo de como é aí o espaçamento da tua geladeira, você vai armazenar hortifruti, tá? Que precisa de higienização e as carnes cruas, tá bom? Então aí tem geladeiras que são muito grandes, câmaras frias, então dá para fazer uma organização aí muito show, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, gente, alguns controles muito interessantes para a gente estar fazendo, tá? E é muito legal também passar um treinamento disso para os colaboradores, para que eles também se responsabilizem pelo estoque, tá? E não fique tudo em cima da gente, né? Do gestor de cozinha ou do consultor de alimentos, tá bom? Então, gente, é, na parte ali de controle de validade, tem dois sistemas que é muito legal, tá? De se fazer. Uma, montar uma planilha no Excel com os meses, por exemplo, vamos lá, 3 meses, julho, agosto e setembro, de todos os alimentos que vão vencer nesses 3 meses, tá? Colocar ali, descrever todos os alimentos, colocar qual que vai ser a data de vencimento e colocar quanto de quantidade tem desse alimento e se esse alimento vai ser descartado ou utilizado, tá bom? Isso daí facilita muito o visual da gente na hora de fazer, né, um controle de validade e também de não deixar nenhum alimento escapar, tá bom? De passar aí do prazo de validade. Então é interessante você fazer isso tanto no estoque seco, no estoque de produtos químicos, que produtos químicos também vencem, tá? Que às vezes pode parecer meio bobo, né? Mas tem muita gente que não se atenta a isso também, tá? E também fazer isso com câmara fria, tá bom? Congelada, no caso, porque tem muitas carnes, muitas, né, lugares que recebem muitas carnes e às vezes não tem um controle aí também de validade, tá? E às vezes acaba vencendo ali 100, 200 quilos de carne de uma vez e aí você não tem o que fazer, né? Tem que descartar, tá bom? Ou por sistema de farol, tá? O que seria esse sistema de farol? Você vai montar uma prateleira ou uma estante com um farol vermelho, amarelo e verde. Como funciona? Por exemplo, eu tenho um alimento que vai vencer essa semana, que vai vencer daqui a 15 dias. Meu, já ponho ali na categoria do farol vermelho, porque eu já sei que o cara vai bater o olho ali e vai usar ele. E você já fala isso para a equipe também, que eles já vão ficar treinados e já vão visualizar e saber que se tem um alimento ali no farol vermelho é uso imediato, senão vai vencer, tá? Farol amarelo, alimentos que já têm um pouco mais ali de tempo de validade. Então, vamos supor ali de 20 a 30 dias, tá? Então, tem alimentos que vai vencer daqui a 20 dias, daqui a um mês vai vencer um alimento. Então, eu já ponho no amarelo porque eu já sei que eu tenho que utilizá-lo também, tá? E no verde, a gente já coloca ali os que estão, né? Por exemplo, estamos em julho, que vai vencer ali de agosto para setembro, mas só para sinalizar para ver que já está chegando aí próximo da validade também, tá bom? É muito interessante fazer esses dois controles aí, vocês vão ver que vão ajudar bastante, tá? Requisição de alimentos.
Para quem usa sistema, ele já gera para você, né, essa requisição de alimentos com a quantidade de quanto que vai utilizar por preparação, e você só faz o controle para ver se foi isso mesmo, né, faz a contagem do estoque ali e vê se bateu. Mas para você que não tem essa metodologia, né, é interessante montar uma, tá? Tanto para controle teu na cozinha, para saber o quanto que o teu cozinheiro está gastando, né? Ou o teu meu oficial, no caso, também está gastando. E para você ter aquele controle de compras, tá? Para fazer o planejamento de cardápio também, beleza? Então é bom a gente ter aí a requisição tanto do dia, né? Da preparação que você está fazendo, no caso, e tanto a requisição de alimentos de tudo que você tem no estoque e a quantidade que você tem, tá? E fazer a contagem desse estoque aí de 1 a 2 vezes por semana, tá? Cozinhas que tem aí alta demanda, que entra e sai alimentos aí toda semana e tem um fluxo, né, de quantidade de refeição muito alta, eu aconselho a fazer a contagem a cada 2 dias, tá bom? Para não ficar perdido também, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem algumas informações sobre o tempo, né, de geladeira e de carnes em câmaras e freezers, tá? Sempre bom a gente lembrar aí que a temperatura ideal da geladeira é de 0 a 10 graus, tá? Se tiver entre 0 a 5, melhor ainda. E de câmara e freezer tem que estar negativo sempre, tá? Se ele tiver aí positivo, ele já não vai estar congelando, ele vai estar só fazendo um resfriamento e aí a validade é menor também do seu perecível, tá? Então, por exemplo, chegou o teu ovo ali, tu vai abrir, passar ele para outra embalagem, né? Não vai deixar com papelão na geladeira e vai etiquetar ele para 7 dias, tá bom? Leite derivados para 5 dias, carne cruas que não foram manipuladas e que também foram manipuladas, frutas, verduras, legumes, sobremesas, frios, ralados e fatiados, alimentos prontos para 3 dias, tá? A validade deles. Maionese, 1 dia, mas sempre bom verificar se ela está em boas condições, tá? Porque maionese, como vocês sabem, é muito delicado, então tem que ter aí todo um processo certinho de manipulação, principalmente em restaurante, em buffets, tem que ter esse cuidado, tá? Na hora de reaproveitar maionese, tá? Nunca vai reaproveitar alimento de buffet, tá bom? Tudo que foi ali distribuído na hora do almoço do jantar é lixo, tá bom? O que sobrou dentro ali da preparação, aí você aproveita, você pode estar aproveitando, né? Dependendo das condições, e aí você põe a validade para 1 dia, tá bom? Produtos de panificação, então pão de queijo, pão de leite, pão doce, pão francês, 5 dias, tá? E as carnes congeladas, né, em câmaras e freezers, se ela tiver aí marcando a temperatura de 0 a -5 graus negativos, né, 10 dias de validade, se tiver -6 a -10 graus, 20 dias, se tiver de -11 a -18 graus, 30 dias, e abaixo de -18 graus, 90 dias, tá? Nem todo mundo sabe dessa informação, mas essa é uma informação retirada da legislação, tá bom? Então, às vezes a pessoa recebeu ali a carne e acha que vai durar ali 2, 3 meses porque tá congelado. Não é bem assim, tá? Tudo vai depender da temperatura da tua câmara e do teu freezer. Então, sempre bom a gente estar fazendo o controle de qualidade também dos equipamentos, tá? Verificando a temperatura 2 vezes por dia para ver se está atendendo a demanda dos nossos alimentos, tá? Que estão acondicionados lá. E aqui, pessoal, a gente trouxe umas imagens, né, para vocês verem o certo e o errado. Então, ali em cima, tudo organizadinho, tudo separado, bonitinho, caixa branca, estrado, tá? Então, tá tudo certinho, tudo organizadinho o estoque. Já na imagem de baixo, vocês estão vendo aí que tá muita desorganização, tá? Muitos alimentos aí empilhados em cima do outro e não é bom a gente deixar assim, tá? Por tudo que a gente conversou aí, não deixe o teu estoque ficar desorganizado, tá? Que isso também gera uma má impressão aí também quando recebem visita de fora, né? Porque às vezes pode acontecer o cliente querer visitar a tua cozinha também, ou você receber um supervisor, alguma coisa, né? Então você tem que sempre manter aí
o teu estoque como a primeira foto, tá bom? Mais organizado possível, não só porque vai alguém importante na tua cozinha, mas faça isso uma rotina, tá? Da tua cozinha, sempre orientar os colaboradores a deixarem o seu estoque armazenado, né, bonitinho, do jeito que tá ali, ó, tá? Da primeira foto, nunca da segunda foto, tá? E aqui, gente, ó, uma câmara fria, como vocês podem ver, tem queijo, tem pão em cima ali, tem várias caixas, então tá totalmente desorganizado, tá? Não tem uma sequência igual a gente comentou, tá bom? Então ali tá tendo muita contaminação cruzada, então totalmente errado, né? Essa organização, então não deixem a sua câmara fria assim, tá? Que para você ver, né? É, é uma coisa assim que só da gente bater o olho a gente já dá vontade de sair correndo, né? E a foto agora é ideal, né, da câmara fria, tudo organizado certinho, ó, os hortifruti em caixa, tá, empratelheirado, bonitinho, e é, a organização ali, tá, por categorias, que nem do lado direito a gente está tendo ali mais frutas e à frente acredito que estejam armazenados as verduras e os legumes, tá bom? Então, gente, é isso aí a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar nos comentários, tá bom? Sigam as nossas redes sociais e não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, lógico, para poder receber aí notificação dos nossos novos vídeos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, até a próxima.